Rogério. É uma família de sacerdotes, né? Nós louvamos a Deus, o que Deus já fez durante esses 24 anos na vida do Rogério e da Marta, nesse tempo que nós nos conhecemos, desde o momento que eles se converteram, os seus pais, os seus familiares, os seus irmãos, e hoje é uma família de sacerdotes, né? Os pais foram ordenados ao ministério, os irmãos foram ordenados aos ministérios, os filhos têm um chamado ministerial, e nós louvamos, né? E nós louvamos a Deus por essa família. Frutos, né? Frutos. Foi no nosso período que nós fomos fazer o seminário, em 1990, nos conhecemos em 95, numa situação bem diferenciada. Eles estavam se separando em função do contexto de drogas, álcool, né? E, sabe, é um caos. Um caos total. E numa noite, houve uma restauração, houve uma cura, uma libertação imediata. E eles tiveram as suas vidas transformadas, voltaram, se reconciliaram, e nós louvamos a Deus, né, pela vida deles. E desde então a gente tem caminhado juntos, né? Mesmo à distância, temos caminhado juntos, sempre temos nos visto, nos falado, e nós louvamos a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos, é uma alegria a presença de vocês. Se tu uma bênção. Amém. Boa noite, amada igreja. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre a sua vida nessa noite. Amém? Você recebe isso? Glória a Deus. Como já foi dito aqui, a alegria total é nossa. O privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui nessa noite é algo que só eu e a minha esposa sabemos o que é. Quem ainda não conhecia a mim e a Marta, deixa eu ver, levante suas mãos. Acho que a maioria. Então, prazer em conhecê-los. Eu sou o Roger, Marta, minha esposa, e como já foi dito aqui, são 24 anos deste relacionamento. E a coisa mais preciosa, verdadeiramente, é ver aquilo que o Senhor faz. Como ele já disse, Ele é o responsável, Ele é o culpado. É claro que o Senhor fez, mas quem lançou essa semente foram esses dois amados e queridos, Marco, Aurélio e Rosana, que entraram em nossas vidas naquele momento, naquela situação. E ontem, o meu pai fazendo aniversário, 85 anos de idade, lá na cidade de Atibaia, onde eles estão residindo já há uns 15 anos, nós temos alegria. Eu falei, olha pai, nesse ano eu não vou poder estar no teu aniversário, mas era uma causa nobre, nós não podíamos deixar de estar aqui nos alegrando. Afinal de contas, eu vi a Aninha na formatura do pré, com seu vestidinho cor-de-rosa. Nós estávamos aqui ano passado, quando ela foi pedida em namoro. Então, não tinha como deixarmos de estar aqui. Na verdade, eu e a Marta estávamos vindo de moto. Falei, amor, a gente vai de moto até o Mato Grosso, mas a gente vai. Aí a moto quebrou, mas o Senhor preparou, e nós viemos aqui, e aqui estamos nós nessa noite, nos alegrando muito, muito, muito. Foram dias especiais, onde nós temos vivido esse momento tão gostoso. Vendo essa geração se levantando, Marquinhos e André, ainda meninos ali com seus 8 anos de idade, 9 anos de idade, a Aninha com os 4, e vendo essa geração se levantando, essa família sacerdotal sendo levantada para viver esse tempo aqui com vocês. Eu quero dizer algo para vocês, vocês são privilegiados. Em primeiro lugar, de estarem fazendo parte do maior projeto na terra, chamado igreja. Em segundo lugar, estarem debaixo de um pastoreio, de alguém que valoriza vidas. Eu acho que vocês já ouviram algumas vezes, vidas são mais importantes. Esse é um tema central que está no coração desses pastores, e nós temos experimentado e vivido isso. E estamos aqui no dia 20 de janeiro de 2019, o tempo passa rápido, né?
Já está acabando o primeiro mês do ano, daqui a pouco. E quantos projetos que Deus já colocou no meu e no seu coração para esse ano. E de repente até alguns que você e eu ainda não conhecemos, mas o Senhor tem para fazer. Mas algumas coisas, algumas chaves, eu e você precisamos acionar em Deus. Para quê? Para que possamos alcançar aquilo que está projetado. Quando você vai se aprofundando e conhecendo a palavra, eu louvo a Deus por essa casa, pois foi nela que eu e a minha esposa fomos ensinados, fomos sendo discipulados durante esses anos. No mesmo tempo, conhecemos o pastor Pio através da vida do Marco Aurélio da Rosana, e acho que em 95, por aí também, a primeira vez que nós o vimos, e caminhamos, mesmo depois de 2 anos e meio, que foi o nosso relacionamento mais intenso ali em Atibaia, depois eles vieram para Curitiba, mas mantivemos o contato contínuo, constante, em função da igreja, e viemos para cá, para Curitiba, para fazer a escola de treinamento ministerial, e a chave da casa deles eu tinha na minha carteira. Eu chegava em Curitiba, 6 horas da manhã, pegava o ônibus meia-noite em São Paulo, morava em Atibaia, saía da cidade de Atibaia às 9h30 da noite, chegava em São Paulo 10h30, pegava a passagem por ônibus da meia-noite, chegava às 6 horas da manhã em Curitiba, pegava um táxi, descia na casa deles, abria a porta e ia levar o Marquinhos, a André e a turminha para a escola. Então são coisas, queridos, que nós precisamos aprender a viver. Porque fomos feitos através disso, na nossa formação, na nossa constituição como homens, fomos feitos através desse princípio da unidade. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, você vai ver que está escrito assim ali: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas o que ele diz? Em primeiro lugar, façamos, porque já havia uma unidade estabelecida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois ele vem e diz, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A semelhança do que? Da unidade. Então eu e você fomos gerados de um projeto onde a unidade estava estabelecida. E nós temos a semelhança dessa unidade, a semelhança de Deus em nós. Ou seja, eu e você fomos feitos por Ele para andar em unidade com Ele e com o nosso próximo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu fui feito para andar em unidade com você. E para o outro lado, diga isso também. Não é verdade? Então essa unidade já estava estabelecida na Trindade. E por isso, quando eu e você vivemos e damos passos dentro desta verdade, nós vamos conquistando e alcançando coisas extraordinárias por causa dessa unidade. Esse fruto daquilo que Deus tem feito na nossa vida é porque foi promovida essa unidade nossa para com esta família. E o fruto dessa unidade em Deus e para com eles foi promovendo em nós um crescimento, um aprendizado. Amados, todos nós temos nossos defeitos, todos nós somos imperfeitos, mas estamos caminhando para uma perfeição. E sendo assim, nós precisamos entender e respeitar valores estabelecidos por Deus, que estão na vida dos nossos irmãos, que estão em nossos corações. Cada vez que você pega um princípio da palavra, e sobre ele você aplica uma postura, um posicionamento e uma vida em cima daquele princípio, é impossível você não viver o benefício. Se você vai para Efésios 6, versículo 2 e 3, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. É um princípio e uma verdade e um benefício. E eu caminho sobre essas verdades e vou além. Eu olho para a vida do meu pai, com 85 anos de idade, tivemos o privilégio de ordená-los ao ministério aos 80 anos de idade.
um homem que era crente muito antes de mim, e descobrimos esses dias, ele veio trazer um livro da biografia da Virna Wingren, a sueca, esposa aquele casal de suecos que estabeleceram a Assembleia de Deus aqui no Brasil. E nessa biografia da Virna Wingren, que era a esposa do Wingren, ali está relatado um episódio que aconteceu há 98 anos atrás, na fazenda do meu bisavô. Olha só. Então, os Wingren foram até lá, meus pais são lá do norte do Brasil, lá do Pará, e naqueles afluentes, naqueles ribeirinhos, eles foram evangelizar. E na fazenda do meu bisavô, receberam os Wingren, e ali o evangelho foi pregado, ali o evangelho foi recebido. Aí depois, na vida do meu avô construiu uma igreja ali naquele lugarejo, e eles vinham de barquinho a remo para ministrar cultos ali. Tanto que na vida de meu pai, meus tios, meu pai se chama Gerson, tio Salomão, João Paulo, Dinair, Tamar, influência de o quê? Exatamente disso que aconteceu há 98 anos atrás. Mas no processo de meu pai se formar, de vir para São Paulo, começar a trabalhar como médico, e vem com a minha mãe, houve um gap, porque a minha mãe não era evangélica. E nesse gap passou alguns anos, mas a palavra liberada já estava lançada lá atrás. E no primeiro momento em que houve uma reconexão, onde meu pai se conectou novamente ao Evangelho, em 1988, foi isso? Foi. E logo mais à frente, alguns anos depois de apanhar muito do capeta, eu e a minha esposa nos posicionamos em Cristo Jesus. E começou então toda uma história de restauração. Só que a verdade é que essa história já está estabelecida lá em Gênesis 12, quando Deus vem para Abraão e fala: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Percebe? Então existe uma conexão celestial que está à minha e à tua disposição o tempo todo aqui. E quando eu olho para a vida de meu pai e vejo o Salmo 128 estabelecido na vida dele, porque meu pai com 85 anos de idade trabalha e ainda recebeu uma proposta de trabalho aqui de novo agora em dezembro desse ano. Minha mãe falou: pelo amor de Deus, Gerson, segura. Salmo 128 diz o quê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa será como videira frutífera no interior da sua casa, e os seus filhos como rebento de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Amém? O temor ao Senhor e andar nessas verdades, ativam isso. Você percebe? Então, se nós estamos falando aqui de unidade, se estamos falando que fomos gerados nessa unidade, eu e você precisamos entender que essas verdades são para mim e para você. São para mim e para você. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, um texto rema aqui na comunhão cristã Aba, o texto está escrito que Ele mesmo, quem? Jesus, concedeu uns para, você conhece, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que os santos sejam aperfeiçoados. Está falando de uma unidade, algo que o próprio Senhor Jesus deu, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nessa unidade ministerial que está em Jesus, manifesta através desses 5 toques ministeriais na minha e na sua vida, eu e você somos aperfeiçoados. Ou seja, nessa unidade de fé, o aperfeiçoamento acontece na minha e na sua vida. Dessa maneira, a unidade, ela vai sendo desenvolvida. Mas a unidade é algo que eu preciso construir diariamente. Simplesmente estar falando aqui para vocês a respeito de unidade e trazendo alguns relatos, vão ser informações, mas como eu trago isso para a minha vida cotidiana? Como eu trago isso para o meu dia a dia? Estamos aqui num público variável,
idades diferentes, casados, solteiros, jovens, maduros, e vemos que cada um com a sua história, cada um no seu momento, precisa ser aperfeiçoado através dessa unidade. Quando nós falamos de unidade, e falamos de unidade no casamento, amados, eu e a minha esposa vivíamos um contexto de destruição. Por quê? Porque não havia uma conexão nele. Se não havia uma conexão fiel e firme nele, por mais que eu falava, eu amo a Deus, mas eu não estava estabelecido nele. Nem eu, nem a minha esposa. Dessa maneira, não tinha como viver em unidade. Automaticamente sofremos duras consequências. E hoje estamos trabalhando no ministério pastoral, cuidando de famílias, cuidando de pessoas. E um dos trabalhos que nós estamos envolvidos são com casais. Veja só, alguém que estava destruído nessa área, e Deus levanta para ajudar a outros casais a se construírem. Porque a unidade e a conexão nele foi estabelecida. Mas quando nós falamos de unidade e entendemos que o casamento precisa ter uma unidade, por quê? Porque muitos casamentos não vivem essa unidade no lar. Automaticamente sofrerão danos no seu casamento pela falta de unidade. De tantas maneiras isso acontece. Não, o meu dinheiro é meu, o dele é o dele. O salário dele é para as coisas que ele quiser fazer, o meu é para as minhas, a gente paga aqui o financiamento da casa, alguma coisa. Não é desse jeito. As coisas são feitas na unidade. Como nós vamos fazer, como nós vamos gerenciar, como nós vamos criar os nossos filhos, como nós vamos ensiná-los. Percebe? Se a unidade entra na área financeira conjugal, se a unidade entra na criação dos filhos, se a unidade acontece nas decisões e nas escolhas que você tem que tomar, é óbvio que você vai acertar. O princípio da unidade, ele aparece ali em Gênesis capítulo 11, no versículo 6 e versículo 7, você conhece a história da Torre de Babel. Os homens estavam construindo uma torre. Diz ali o texto de Gênesis 11, que eles falavam a mesma linguagem. Eles tinham a mesma linguagem, falavam as mesmas coisas. Automaticamente, eles iam para o mesmo objetivo. E tomaram a decisão de construir uma torre para fazer os seus nomes conhecidos. O propósito estava fora. Mas Deus vem mais uma vez e olha para aquilo e fala, quem poderá impedi-los? Porque eles são um. Ou seja, o princípio da unidade leva você a conquistar. Mas ele fala, não, em cima da gente não. Aí ele fala, desçamos mais uma vez a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala, desçamos e confundamos eles. Eles não falariam mais a mesma língua. Botou confusão na linguagem. E é isso que acontece muitas vezes no casamento. Confusão na linguagem. Dá o quê? Dá ruim. Confusão na linguagem vai dar ruim. Confusão na linguagem da educação, pais e filhos, vai dar ruim. E aquele projeto foi acabado. Ou seja, o projeto ele tem uma base bíblica. Amós 3:3, como andarão dois juntos se não andarem em acordo? Então você vai vendo a Bíblia é repleta de textos, de direcionamentos e ensinamentos para mim e para você, para andarmos em unidade e os benefícios que a unidade vai trazer em nossas vidas. Não é um regime ditatorial que vai estabelecer a unidade. Não, eu sou o chefe, eu sou o homem. A palavra de Deus diz que o homem é um sacerdote da casa, então o que eu disser vai ser assim. Ei, cabeção, se Cristo é o teu cabeça, porque Ele é o cabeça da igreja, aí você está andando debaixo da instrução da palavra de Deus, você vai saber se conduzir. Agora, se você está trazendo algo pelo que você acha, pelo que você quer, isso se chama regime ditatorial. E nós andamos no regime teocêntrico, Deus no centro, trazendo a direção para as nossas vidas e para a nossa casa. Essa é a diferença. Quando Deus está no centro, quando Ele está no controle, nós vamos nos mover de acordo com o que Ele está nos dirigindo. Vamos buscar uma resposta em oração? Vamos.
Quantas experiências nós poderíamos levantar aqui? Lembro-me de um período, porque nós voltamos para São Paulo, nós estamos morando em São Paulo há 11 anos. E eu saí de São Paulo quando eu me casei com a Marta, porque eu falei, eu não quero mais morar nessa cidade louca. Estou falando de 1987. Falei, eu não aguento mais São Paulo, isso é uma loucura, imagina hoje. Aí eu falei, não quero mais morar em São Paulo, nós vamos construir a nossa vida na cidade de Atibaia, uma cidade 80 quilômetros de São Paulo, pequenininha, que delícia, tinha uma montanha para eu voar de asa delta, e estava tudo jóia, tudo maravilhoso, o Marcão aprendeu a voar lá comigo, e voamos muito naquele lugar, foi uma delícia. E eu falava, eu estou no lugar onde eu quero, fazendo o que eu queria, vivendo a vida que eu queria. Só que enquanto era tudo aquilo que eu queria, o que aconteceu? Nós quebramos. Aí quando eu o conheci e comecei a andar da maneira que ele queria para mim, tudo mudou. Tudo mudou. E foi sendo mudado por etapas. Nós tínhamos um entendimento, tomava uma decisão, mas sempre em unidade. Sempre em unidade. Ai, quer dizer que você nunca errou nesse caminho? Errei. Errei. Mas nos arrependemos, nos reposicionamos e caminhamos. Eu sei que voltando para lá e para cá, e vai e vem, depois começamos a ir para São Paulo, na igreja, morando lá, 7 anos, ficamos indo e voltando para São Paulo. Mas tomamos a decisão em unidade. Cheguei para Marta e falei, Marta, o que você acha? Chamamos os filhos e conversamos com eles. Vocês topam irmos e voltarmos todo fim de semana, São Paulo, Atibaia, São Paulo, Atibaia, sábado e domingo? Topamos, então fechado. Fechamos o acordo de unidade e assim fomos. Nossos filhos cresceram na rodovia Fernão Dias. Foram 250 mil quilômetros andados ao longo desses 7 anos. Nunca furou um pneu. Nunca furou um pneu. É cuidado de Deus, porque havia um projeto estabelecido na unidade, uma decisão na unidade. Eu sei que nessa daí eu falava sempre para Deus, falei, Deus, para São Paulo nunca mais volto para morar. Para ir para a igreja, glória a Deus, aleluia. Encaro, trânsito, vai de boa, e estava tranquilo. Para quem fez ETM 2 anos morando lá em Atibaia, isso era mole. Mas morar em São Paulo, não. Falei, eu fico indo e voltando, está tudo bem. Mas, cuidado, nunca diga nunca mais. Nunca diga isso. Porque se Deus quiser, você vai lá de novo. Não precisa nem falar que Ele nos levou de volta para São Paulo. Porque planejamos da maneira que nós queríamos, e Ele falou, os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos que os teus. E Ele preparou então a nossa volta para São Paulo, e estamos lá há 11 anos. E vimos Deus, estamos vendo Ele fazer tantas coisas. E alguns momentos nos marcam quando tomamos algumas decisões na unidade. Estávamos morando num apartamento alugado, e teríamos que entregar aquele apartamento porque o dono ia vendê-lo. E começamos a procurar em outros lugares, outros tamanhos, queríamos uma casa de volta, porque moramos em casa, e vimos os valores, não estavam compatíveis, daí a gente viu que o negócio estava ficando difícil, e tomamos uma decisão. Reunimos a família, compartilhamos, e falamos, vocês topam orarmos juntos, para que Deus prepare um apartamento nesse mesmo prédio, para que a gente fique aqui, porque a escola que eles estudavam era do ladinho, né? O supermercado colado, estava tudo fácil. Porque o difícil em São Paulo, se você mora longe das coisas. Então o negócio é você estar mais próximo possível. E dentro dessa decisão, fizemos essa oração. Senhor, nós queremos aqui, prepara. Gente, não deu uma semana, né, amor? 3 dias. Uma vizinha que a gente sempre se encontrava no elevador, estava se mudando. Ah, você está mudando, é. Mas aquele apartamento dentro, não, é alugado. Ah, a gente pode dar uma olhada? A gente viu. Apartamento chique, cheio de sanca, espelho e tal. E armário, Jesus, fomos lá, pum. 64 metros quadrados, tá? Mas era chiquezinho, né, Marco? O Marco e a Rosana já dormiram lá. Tem que dormir um em cima do lado, que é tudo apertadinho. Mas, enfim, o apartamento apareceu dentro do valor. Percebe? Porque uma decisão tomada juntos, dentro da unidade. Então, quantas vezes que você, marido e esposa, como diz um amigo meu,
Não faça nenhum movimento brusco, não olhe para o lado, não se caguete. Quantas vezes que você, marido e esposa, sofreram por causa de uma decisão que não foi tomada na unidade? Amor, comprei um carro, mas eu não gosto desse carro, eu não quero esse carro. Amado, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem jeito. Sabe, umas decisões que possam ser as mais simples, tomem na unidade. Criação de filhos, a gente tem bagagem nisso, gente. Marco e Rosana tem 3, Neto está multiplicando aí, olha aí, como é que não para de vir. Nós temos 4 filhos, porque presta atenção, quando nós nos convertemos, quando nós os conhecemos, nós só tínhamos 2 filhos. O Eduardo, que tem 31 anos de idade, casado há 4 anos e meio, e o Gustavo, que tem 26 hoje, que é formado em engenharia de produção, mas é missionário, tem um chamado muito forte, está numa base missionária lá em Florianópolis, noivo, para casar, juntando os gravetinhos para conseguirem fazer o casamento deles. Só tínhamos os 2. Mas o que aconteceu? Nesse processo de restauração e de andar em unidade, sabe o que Deus faz quando você anda em unidade? Ele expande os projetos. Por isso, o tema dessa ministração é expandindo na unidade. Nós começamos a andar nessa unidade, de 2 filhos, nós pulamos para 4, de uma hora para outra. Eu não sei o que aconteceu. Na verdade, cada vez que eu saía de Atibaia para ir fazer ETM em Curitiba, eu voltava com tanta saudade da minha mulher. Aí eu voltava, nasceu o filho. Ainda bem que o curso só foi 2 anos, né, Marco? Se fosse mais, ia ter uns 6, 7, aí sabe Deus. Mas percebe, são tantas áreas das nossas vidas que muitas vezes nós travamos por não buscarmos a unidade. De repente você está aí chorando, murmurando, Deus, por que não acontece? Eu sou dizimista, eu oro, eu jejuo. Mas ele fala, mas você não está andando na unidade. Percebe? Às vezes bloqueamos alguns projetos de Deus, algumas áreas nas nossas vidas que ficam travadas por não andarmos na unidade. Precisamos prestar atenção nisso. Precisamos prestar atenção nisso. Como eu disse para vocês, andar em unidade multiplica e expande projetos que Deus tem confiado em nossas mãos. Ao longo desses anos, desses 24 anos, que conhecemos Jesus juntamente com o Marco e a Rosana. Na verdade, alguns poucos meses antes, nós tínhamos começado a fazer parte de uma reunião caseira, que era lá dentro do local onde o Marco e a Rosana tinham feito o seminário. Só que o casal que liderava aquele grupo não tinha experiência e nem habilidade e muitas outras coisas. Queridos, amados, foram importantíssimos, mas 3 meses e meio eles aguentaram. Aí chegou uma hora, pipocou de vez, e nessa hora eles estavam, quem a gente vai procurar para ajudar esse casal? Aí eles lembraram do Marco e a Rosana, que tinham feito seminário lá. Ele falou, essa turma doida, o cara é voador de asa delta, e usam droga, e essa turma aí, ó, o pastor Marco Aurélio, ele já vem, de um conhecimento por causa do pai dele, que é da casa de recuperação, e aí colocaram eles em conexão, primeiro com a minha esposa, e depois conosco. Abrindo parênteses, nós estivemos lá agora no dia 30 de dezembro, estávamos ali em Atibaia, e fomos mostrar para a nossa futura nora o local, onde a nossa história nasceu, a minha história com a minha esposa, com a nossa família, de restauração. Aonde nessa unidade, nessa conexão com eles. Amados, quando você resolve andar em unidade, e diante da unidade você tem uma gratidão a Deus, não tem como você ter resposta, deixar de ter resposta de Deus. E ao estar naquele local, 24 anos depois, olhando para aquele espaço físico, porque existe esse registro, eu pelo menos sou assim.
A Bíblia você vai ver vários momentos onde se levantavam heresia ali com pedras, um ponto, um lugar como um marco, um lugar onde um memorial de alguma coisa que Deus fez. E nós precisamos estabelecer memoriais na nossa vida. Eu gosto de ter isso porque faz-nos lembrar de coisas que Deus fez, coisas que nós estamos vivendo hoje, porque naquele dia, naquele momento, Ele entrou na nossa história. E eu sei que tudo isso foi nos levando a experimentar essas coisas tão preciosas e tão tremendas em nossas vidas. E a coisa mais impressionante é ver o que essa unidade pode promover. Amados, quando eu olho para a minha história e para a história dela, amados, vocês não têm noção do que era. Eu conversava, e eu, o Marco, andando junto com a gente, diariamente, porque ele não chegou. Você tem que vir na minha igreja, você tem que dizimar. Não, eles buscaram um relacionamento. Todos os dias nós nos encontrávamos, tinha um tempo junto, a Rosana trabalhava um pouco com a Marta, tomávamos uma refeição juntos, nós sentávamos juntos para ter um tempo de comunhão na mesa, orávamos, e através daquela unidade relacional, as coisas iam acontecendo de uma maneira tão especial. E quando vimos, já estávamos envolvidos. Porque chegava no domingo, o meu trabalho era uma escola de voo livre. Eu ensinava as pessoas a voarem de asa, de paraglider. Tínhamos uma lanchonete no pouso. Tínhamos ali um trabalho como presidente da associação estadual, do clube local. E o nosso trabalho era aquele. Imagina, domingo era uma movimentação. Aí o Marco ia para a igreja e eu ficava trabalhando. E aí depois eu ia para casa, e chegava em casa e falava, vamos lá na igreja deles? E começamos a ir. Amados, começamos a ir na igreja, aí tocava aquela música, com aquela transparência, no retroprojetor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Amados, a gente cantava aquela música, chorava. E Deus ia trabalhando. E aí começava, segunda-feira tinha reunião de oração, a gente estava lá. Quarta-feira tinha reunião de estudo bíblico, a gente estava lá. Sexta-feira tinha vigília, a gente estava lá. Sábado tinha culto dos jovens, a gente estava lá. Domingo tinha culto de celebração, a gente estava lá. E com a mesma velocidade que nós buscávamos ter essa unidade com eles e com Deus, Deus foi acelerando os processos dele nas nossas vidas. A restauração foi sendo acelerada, o crescimento foi sendo acelerado. Amados, e é isso que Ele quer fazer na sua vida. E a minha pergunta nessa noite é, o que está faltando para você viver essa unidade totalmente? O que? Eu vejo que muitas vezes nós barramos a mão de Deus nos liberar para alguma coisa, porque nós deixamos, nós ferimos a unidade em algum ponto. Ferimos a unidade quando eu machuco o meu irmão. Ferimos a unidade quando eu falo de um líder de uma forma inconveniente. Ferimos o princípio da unidade quando deixamos de estar juntos no mesmo projeto. Amados, unidade não é ser todo mundo igual. Unidade não é uma fábrica de salsicha que sai tudo igual. Cada um tem a sua parte no corpo. Cada um tem a sua função no corpo. Mas todos trabalhamos para o mesmo projeto. Você já fez alguma atividade física que de repente uma parte do seu corpo se desgasta? Eu estou com as minhas pernas cansadas, o meu pé está extremamente cansado. Uma parte ela vai trabalhar mais do que a outra. Agora, você vê o pé reclamando, cabeça, você está de boa em cima, né? E eu estou aqui trabalhando. É assim que o pé do maratonista fala? Não. A cabeça fala, vai perna, trabalha. É o corpo trabalhando junto. Agora, quando dentro do corpo essa unidade começa a ser quebrada, nós estamos atrapalhando o projeto chamado igreja a se desenvolver. Nós estamos quebrando essa unidade e nós somos os maiores
prejudicados nesse processo. Então, meu amado, minha amada, viva esse projeto da unidade, de uma forma real, íntegra, não deixando que essas bobagens, que essas coisas venham tentar te roubar. Um texto muito forte que fala a respeito de unidade, Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual lhe escorre pela barba, a barba de Arão, e ele toca a gola das vestes, fala de corpo. E fala o seguinte, ali no final, ordena o Senhor a sua bênção para sempre. Aonde? Aonde há comunhão, aonde há unidade. Comunhão cristã Abba. Percebe? No nome da igreja já diz. Então nós somos feitos para isso. Por isso os projetos de aprendermos a viver. Mas aí a gente começa a se esbarrar porque tem uns irmãos que tem uns bicos mais acentuados, né? E aí de repente esse irmão passa por você, ai, chato, feio, bobo, não é? Um irmão te fere. Não, pastor, eu estou aqui na integração, eu já sou crente há 27 anos, mas eu saí ferido do ministério Labalabachai, e porque lá um irmão diz, mas percebe, o tempo está passando, você já está aqui em janeiro de 2019, e está deixando de viver bênçãos, promessas se cumprindo na tua vida. Por quê? Porque você falhou na unidade. Porque falhamos na unidade. Amados, eu sei o que é isso. Por quê? Porque nós muitas vezes deixamos ser feridos por essas bobagens. Mas eu quero nessa noite declarar sobre esse povo que está aqui e sobre aqueles que nos assistem, que é o princípio da unidade, está sendo fortalecido na minha e na tua vida, em nome de Jesus. E você vai viver e vai alcançar no ano de 2019 bênçãos e promessas que já estão liberadas para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, Atos 2. Versículo 42 ao 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, unidade, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes, mais uma vez falando de unidade, no templo, partiam o pão de casa em casa, comunhão ao redor da mesa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Olha aí, olha aí, olha aí o que o princípio da unidade leva a viver. Amados, e a igreja que eu e você fazemos parte, a igreja que foi tocada pelo Espírito Santo, começou assim. E porque hoje, muitas vezes, queremos fugir disso. Ai, não estou com vontade de ir na casa do irmão, não. Hoje tem grupo familiar, estou com vontade não. Liga lá para ele e fala que eu estou com dor de barriga. Isso acontecia lá em São Paulo, mas aqui em Maringá não acontece. Percebe? Aí deixamos de ferir. O que acontecia? No final, acrescentava-lhes o Senhor dia após dia os que iam sendo salvos. E o que mais? Distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, não havia necessitados. Por quê? Porque viviam em unidade.
depositavam aos pés dos apóstolos. E havendo necessidade, era suprida aquela necessidade. Amados, esse é o modelo. E isso está falando de uma igreja que andava em unidade. Em unidade. E nós estamos aqui, janeiro de 2019, declarando que nesse ano, essa igreja vai caminhar em unidade, e ela vai viver esse crescimento, as pessoas, porque a cada dia ia acrescentando o Senhor, porque caíam na graça das pessoas. Ei, olha como tem unidade, olha como eles se posicionam, olha como eles entram, como eles trabalham. Gente, é impossível isso acontecer, e as pessoas verem isso, e falavam, uau. Alguém passar na tua casa, de repente, num dia que está tendo ali um tempo gostoso de comunhão, e não ser atraído, porque isso é a presença de Deus. É o Salmo 133 falando, ele falando a respeito disso. Ali ordenava a sua bênção, aonde havia unidade, aonde havia comunhão. Amados, precisamos estabelecer isso nesses dias, de uma forma genuína e verdadeira, expandindo na unidade. Se vivermos essa unidade, todos os nossos projetos familiares, projetos pessoais, vão desenvolver, porque você está vivendo nessa unidade. Percebe? Isso faz a diferença sim. Isso faz a diferença sim. Não podemos deixar que o ladrão venha nos roubar, trazendo intrigas. Porque, amados, se eu estivesse aqui todos os dias, e convivendo com vocês todos os dias, provavelmente vocês iam achar alguma coisa na minha vida, que de repente na minha conduta, que não é algo que você gosta demais. Glória a Deus pela minha esposa, que está há 31 anos comigo, porque ela me conhece mais do que todos vocês. Amados, quando eu comecei a minha história com o Marco Aurélio, vocês já viram a voz do Marcão, graça e paz. E ele andando comigo, investindo na minha vida, amados, e pensa num cara estranho, esquisito, doido, era eu. Aí toda hora ele falava, aleluia, aleluia. Eu falei, Marco, por que você fala tanto aleluia? Cada vez que você solta um marimbondo, eu solto um aleluia. Ele devia falar uns 230 aleluia por dia quando ele estava comigo. Por quê? Porque o meu linguajar era esse. O meio que eu andava, toda hora eu escutava um marimbondo, pé. Pim, pi, 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 porque era a minha caminhada. Quando eu vi que cada aleluia dele significa, eu nem percebia que eu falava daquele jeito. Aí eu falei, opa, eu preciso mudar o meu linguajar. Aprendi a falar até crentez. Percebe? Mas por quê? Influência da unidade. Comíamos junto, crescendo junto, amados. Os netos dele me chamam de vovô. Fruto de andar em unidade. 2 anos e 6 meses exatamente foi o tempo que nós ficamos juntos em Atibaia. E foi o tempo que Deus, que precisou para que essa unidade fosse construída. 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. O dia que eles foram embora de Atibaia, a gente chorava, como estivesse arrancando tudo da gente. Por quê? Porque a unidade que nós havíamos iniciado em Deus, foi através da vida deles, e isso gerou algo em nós, só que não parou ali, percebe? Mesmo eles morando em Curitiba, nós em Atibaia, depois eles vêm para o Maringá, aí está aqui, 24 anos depois, estava no casamento do André, da Aline, estava no casamento do Marquinhos, da Ana Carla, estava no casamento do Luiz Fernando e da Aninha, e assim vai ser. Sabe, até o fim dos nossos dias, nós vamos viver nessa unidade, porque é algo que foi estabelecido no céu e na terra. E sabe quem é o mais beneficiado com isso? Nós, nossos filhos e essa geração que está chegando aí. Essa geração que está chegando aí, eles eram crianças, hoje eles são pastores. Os nossos filhos estão vindo, eles serão sucessores, são famílias sacerdotais. Amados, eu estou olhando aqui para vários. Eu estou olhando aqui para famílias sacerdotais, pessoas que estão sendo levantadas nessa geração para serem agentes de transformação nessa terra. E para que você viva isso nessa intensidade, você precisa viver na unidade. Você precisa viver nessa unidade. Não vamos deixar mais ser roubado por isso. Não se esconda.
Não se separe. Você foi feito para andar em unidade. E para terminar, eu queria trazer aqui 4 pontos que falam o que eu e você vivemos quando andamos em unidade. Em primeiro lugar, a unidade promove restauração. Unidade promove restauração. Diga comigo, restauração. Nossas vidas foram restauradas porque decidimos andar em unidade. Segundo ponto que a unidade promove, satisfação. Diga, satisfação. Amados, a satisfação que temos vivido ao longo desses 24 anos, por experimentar unidade, e não só com eles, porque nós temos unidade com tantas pessoas. É a coisa mais prazerosa, é poder viajar e chegar num lugar onde eu vejo pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca tinha visto, mas ei, é meu irmão, é minha irmã, ei, nós fazemos parte da mesma família, ei, nós vamos morar no céu. E eu falo para os meus irmãos, olha, hoje eu não estou podendo promover uma festa aqui legal, porque todos os meus recursos estão investidos lá no céu. Mas vou falar para você, tem uma mansão preparada lá em cima, que quando a gente estiver lá em cima vai ter festão todo dia. Aí agora que a gente sai do louvor da adoração ali, fala, uma festa na casa do pastor Roger, vamos lá, que vai ser muito bom. Por quê? Porque a unidade promove isso. Então a unidade ela promove satisfação, essa alegria que a gente pode viver aqui na terra, é aquilo que eu vou viver quando estiver lá no céu. Então, andar em unidade promove satisfação. Em primeiro lugar, andar em unidade promove restauração. Andar em unidade promove satisfação. Andar em unidade promove realização. Amados, quantas realizações. Eu tinha feito tantos planos para a minha vida. Eu vou morar no interior, numa casinha no pé da montanha. E a gente morava numa casa no pé da montanha, não é, André? No pé da montanha. Eu passava voando, dava uma cuspidinha para cair em casa, já pousava ali do lado, amados, do jeito que eu gostava, do jeito que eu queria, vivendo a vida do jeito que eu tinha decidido para mim que seria o melhor. E aí ele falou, tá bonitinha a sua vida, mas eu tenho algo melhor para você. Ele me leva para um lugar, que era o lugar que eu falava, São Paulo, eu não quero nunca mais. Mas quando eu me alinhei ao projeto dele, ao propósito dele, sabe o que ele fez? Além de nos levar para São Paulo, colocou satisfação. Ele colocou satisfação, você consegue entender isso? Alegria. Tudo bem que às vezes a gente fica meio nervoso no trânsito, mas a gente fala, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Percebe? Mas ele dá satisfação. E hoje eu comecei a entender, eu falei, Senhor, se fosse do meu jeito, eu tinha quebrado a cara. Eu tinha quebrado a cara, porque foi do jeito dele, nós temos vivido satisfação. Então, diga comigo, unidade promove realização. E, por último, unidade promove edificação. Unidade promove edificação. Quando estamos unidos, quando estamos andando em unidade, nós edificamos. Edificamos em nossas famílias, edificamos em nosso casamento, edificamos na igreja, edificamos nos projetos pessoais, no teu projeto de trabalho, naquilo que Deus tem confiado em tuas mãos. Quando andamos em unidade, nós promovemos edificações, edificações duradouras, edificações que vão permanecer de uma geração para outra. Percebe? Então, hoje, a igreja está sendo chamada para viver essa unidade. Maringá precisa viver essa unidade nas igrejas. Amados, a igreja A, B, C, D, cada uma tem uma visão específica que Deus deu para caminhar. Deus tem dado algo para vocês. Andem naquilo que Deus tem dado e confiado em suas mãos. Honrem os pastores e líderes dessa casa. Andem em unidade. Pode ser que muitas vezes você não concorde, mas não seja um opositor. Ore pelo projeto. Deixa Deus dar a resposta.
Porque não quer dizer que pastores e líderes não errem. Erramos sim. Mas orem. Em vez de serem opositores, orem. Orem. E unidade é isso. Nós estamos orando. Foi levantado isso. Senhor, está aqui. Se é isso que o Senhor tem, prepara, abre, libera. Mas nós estamos juntos. De repente não aconteceu, não é para ficar falando, está vendo? Eu falei que não ia dar certo. Para com isso. Isso não é unidade. Lembre-se, unidade promove restauração. Unidade promove satisfação. Vamos lá juntos de novo. Unidade promove restauração. Unidade promove satisfação. Unidade promove realização. Unidade promove edificação. Amém, queridos? Vamos fazer que esse ano seja um ano diferente, na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra no teu coração? Aleluia. Vamos nos colocar.